cara que tem autoridade passou 20, 30 anos construindo a carreira dele na vida real. Ele não se posicionar no digital tem um custo para ele, mas ele se posicionar mal no digital tem um custo maior. Primeiro que isso é uma temática nova, isso é uma indústria que cresceu no pós-pandemia e trouxe como uma necessidade para as pessoas. Então quem está fora desse local está fora de um jogo muito importante. Segundo ponto é que as pessoas inverteram essa balança de valores, porque muita gente sem autoridade cresceu na rede social. Só que a autoridade se constrói na vida real, não no digital. Rodrigo Bacelar. É um artista visual autodidata que uniu sua experiência de mais de 15 anos em gestão com sua paixão pela fotografia para criar uma abordagem única no universo digital. Sócio e fundador da Bacelar Marketing Performance, estrategista de marketing especializado em transformar a autoridade em marca de poder. Você quer ser um estrategista? Quer mudar o seu cenário? Tá aqui o cara. Um super empreendedor. Uma aula, hein? Uma mentoria grátis aqui para você. É todo mundo que vai se comunicar e vai ficar grande na rede social? Não. É para todo mundo? Também não. E sem o desempenho individual da pessoa, a coisa não acontece. Perfeito. Você tem que gostar de comunicação, tem que ter repertório, tem que ter energia. Aí eu falei, cara, será que a gente não pode trazer um pouco de conhecimento para esse profissional, para ele entender como a rede social funciona? Ao invés de você entregar o serviço como agência, você entregou educação. Eu entreguei a educação. E aí a gente trouxe essa tese, a tese virou, e aí virou a Dominion. Então, por exemplo, tem um cliente nosso, que é o João, ele é advogado. Aí ele falou, cara, não sei se eu gosto dessa tese. Eu falei, cola com o pai. Testou, hoje ele tá no Morning Show da Jovem Pan, já fez várias capas de revista, já foi pra televisão várias vezes. É você trazer pra ele a compreensão, quem ele é, com quem ele efetivamente tem que falar, por que que ele tem que ser diferente dos outros e por que que ele tem que evitar o modismo. Fala pessoal, eu converso aqui no Talks by Léo com fundadores, investidores e executivos e tem uma coisa que virou padrão. Hoje é comum ver negócios que recebem do exterior, pagam ferramentas internacionais, contratam time ou até investem lá fora. E quando você começa a operar globalmente, câmbio deixa de ser um detalhe e vira estratégia. Por isso, esse episódio tem o apoio da Remessa Online, que é a plataforma especialista em transferências internacionais para pessoas e empresas. Com a Remessa, você pode enviar e receber dinheiro do exterior, transferir para sua conta internacional e receber pagamentos ou salário de empresas estrangeiras, tudo de forma simples, segura, rápida, com taxas competitivas e transparência. E tem benefício exclusivo para a audiência do Talks by Léo. Usando o cupom TalksByLéo15, você ganha 15% de desconto na taxa de câmbio e o melhor, você pode usar o cupom de forma ilimitada até o final deste ano. Então, se você já opera ou pretende operar internacionalmente, vale conhecer. Quer saber mais? Acesse através do QR Code aqui na tela ou no link na descrição do episódio. Rodrigo, obrigado pela presença e por aceitar o convite, porque depois de 2 vezes visitando o teu podcast é a primeira vez, né? Cara, eu que te agradeço o convite. É muito bom sentar numa cadeira que eu assisto já há tanto tempo. Obrigado, uma honra te receber. Honra é minha. E a gente tava conversando de tanta coisa antes de abrir a câmera, né? A gente falou, já tem uns 3 episódios aqui de temas que a gente conversou. Mas o ponto que eu queria começar aqui com a nossa audiência é... Você é um cara que eu admiro muito porque você tá num lugar, né, no mercado digital... trabalhando o componente de autoridade e reputação para profissionais, né, especialistas em diversos segmentos que têm um desafio de como transferir a autoridade da sua reputação profissional para uma audiência qualificada no digital, né? E eu vejo isso muito num público profissionais executivos, 30, 40 a mais. Antes da gente chegar na sua carreira, eu queria falar um pouco sobre isso. Qual é esse lugar que você vê e esse desafio? Léo, o grande desafio vem, primeiro, que isso é uma temática nova. Isso é uma indústria que cresceu no pós-pandemia. Né? Muita gente já estava se posicionando antes, mas eu acho que a pandemia dinamizou e trouxe como uma necessidade para as pessoas. Então, quem está fora desse local está fora de um jogo muito importante. Segundo ponto é que a autoridade se constrói na vida real, não no digital. E as pessoas inverteram essa balança de valores porque muita gente sem autoridade cresceu na rede social. E aí ela cai logo ali na frente. E o cara que tem autoridade viu esse cenário dessas pessoas terem essa propulsão e queda e fala, eu não quero ser confundido com esse tipo de pessoa. Certo. Eu não quero ser guru de palco. Eu não quero ser um falastrão. Eu não quero ser coach. Eu não quero ser nada disso. Isso afastou muita gente. Então, a autoridade se constrói na vida real e o digital ele serve para você expandir a sua autoridade da vida real. Então, acho que a grande dificuldade hoje dos profissionais é o entendimento de que
a autoridade feita aqui, pô, a gente se conhece. Quantas Sim. horas de conversa a gente já teve? Horas e horas. Horas e horas. Uhum. É diferente de você me ver por corte. Uhum. Até eu construir na sua cabeça a percepção que eu quero que você tenha de mim, demora 200, 300 cortes. Uhum. Ou seja, anos Sim. de audiência. Então, quando um profissional desse vai construir sua autoridade no digital, ela é feita através de simbologia e de significado. A simbologia e o significado que vão dar a paridade para quem ela é na vida real. Porque a pessoa precisa abrir o Instagram e imediatamente olhar e falar, esse cara é bom. Uhum. Aí vem a história, não basta ser bom, tem que parecer Sim. bom. Eu brinco, você não tem que parecer bom, você tem que parecer excepcional, que você já é muito bom. O ponto positivo é que hoje tem muitos modelos já no mercado e já tem muitos profissionais que realmente têm autoridade e que se posicionam muito bem no digital de uma maneira saudável. E aí a gente está falando, para deixar tangenciar bem para a audiência, de médicos, de advogados, né? A gente está falando das profissões, não vou falar reais, mas as profissões tradicionais do mercado, né? Os profissionais liberais Sim. e os founders, Uhum. né? Diferente do CEO de empresa de capital aberto. Sim. Né? O CEO founder, ele pode ter uma empresa lá de 40, 50, 60 milhões, 100 milhões, e ele é o CEO founder. Uhum. Esse cara é diferente do CEO da IBM. Contratado. Exato. Sim. Porque você tem um compliance diferente. E aí é a assessoria, né? O Exato. PR que vai cuidar da comunicação dele institucional. Exato. E ele vai ter vetos de como ele usa as próprias redes sociais pessoais, né? Muitos vetos. Uhum. Então eu acho que a próxima onda é dessa galera. Perfeito. A gente vai descer taticamente, né, para falar um pouco de estratégias e tendências, né, nesse segmento todo, né, de como se qual a questão da autoridade, o que é audiência e quais são as técnicas que a gente pode aprofundar. Mas qual foi a dor, Rodrigo, que você veio do mercado corporativo, né, foi empreender e tudo mais? Qual foi o caminho de carreira que te trouxe para esse lugar? Cara, eu trabalhei em alguns segmentos. Trabalhei na área de tecnologia, trabalhei na área de construção civil em corporação e trabalhei no mercado financeiro. Foram os 3 grandes blocos da minha carreira. E quando eu trabalhava no mercado, Léo, eu tinha uma sensação interna que eu jamais seria o que eu poderia ser. Não sei te explicar isso, Uhum. tá? E eu lembro que no último ano que eu estava no mercado financeiro, eu estava tocando uma operação no Rio, e eu atendi um CEO de uma empresa que era do segmento de óleo e gás. E aí ele perguntou para mim, quando é que você vai sair do banco? Aí eu falei, nunca. Eu era muito grato ao banco, sempre gostei muito de trabalhar em banco. Então. Ele, que pena, espero que te demitam. Eu falei, que isso, você quer me dar um emprego? Porque se me demitir, eu vou precisar de emprego. Ele, você não vai precisar de emprego. Aí eu falei, pô, cara, vamos lá. Onde Ele você fez quer uma chegar? leitura, né? Onde você quer chegar? Eu demorei anos para entender essa conversa. Anos. Falei, onde que ele quer chegar com essa conversa? Aí eu falei, vamos lá, fala mais. Ele falou, cara, eu sou CEO há muitos anos e eu já treinei grandes profissionais. A corporação, por incrível que pareça, ela é pequena para você. Eu falei, pô, você está falando que esse banco multinacional, com 100 mil funcionários, não é pequeno para mim? Ele falou, não é isso, é que tem muito compliance, tem muita caixinha. E você é um cara que vai precisar correr outros lugares que a estrutura, por mais que ela tenha essa pujança, ela não vai permitir você caminhar esses caminhos e você só vai se desenvolver se você caminhar esses caminhos. Dorme com essa... Por você, fora do banco. Exato. Dorme com essa e valeu, obrigado. E eu fiquei com aquilo, né, na minha cabeça. E aí, ao final daquele ano, eu tirei férias, voltei. Eu não me adaptei à operação no Rio de Janeiro. Aí a minha gestora falou, Rodrigo, obrigado, foi ótimo ter você aqui. Pode tocar a tua carreira, eu tenho certeza que você vai se encaixar em outra cidade melhor. Rio de Janeiro não te desceu bem. Né? E eu realmente tive uma questão cultural muito difícil lá. O Rio ele tem um processo próprio ali de cultura profissional e para mim foi bem difícil. E aí eu falei, cara, vou para São Paulo. Eu falo que eu sou retirante mesmo. Eu botei a mala na cabeça e vim para cá em busca de um sonho, né? E quando eu cheguei aqui foi exatamente em 2016 que a gente estava tendo um processo demissionário no mercado financeiro muito forte, que foi a crise do governo da Dilma. E eu falei, eu vou ficar 1 ano sem trabalhar. Sabático. Tava tranquilo financeiramente. E aí eu comecei a fazer uma coisa que eu gostava muito, que era fotografar. Falei, vou
ficar um tempo fotografando aqui. Já era um hobby de tempo. Já era um hobby, mas eu não sabia grandes coisas sobre isso. E aí, cara, 2017 foi o momento da decisão. Eu falei, eu volto, eu não posso ficar muito tempo longe. Sim. Eu preciso voltar. Uhum. E foi exatamente na época que a XP começou a abrir um monte de escritório. Quer dizer, tinha um caminho aí, né? Tinha um caminho e eu já tinha tirado o CFP. Uhum. Então, pra mim, não tava difícil voltar. E aí eu falei, cara, eu lembro disso até hoje. Me ligou um outro banco, falou, ó, você é CFP e tal, não sei o que, a gente tá com uma posição aqui pra você. Você quer vir conversar? Eu falei, não, obrigado. E aí nesse dia eu falei, não pode dar errado. Faz o que você precisa fazer. E aí ninguém me contou que eu precisava ser um especialista de rede social. Porque eu peguei o emergir das influenciadoras. Sim. Que o canal influência Exato. nas redes sociais Tava e a nascendo. base é conteúdo, Exato. né? Começou a virar canal de aquisição. Exato. Foi exatamente essa fase. E aí eu lembro que eu era o fotógrafo que não me queixava de estar num set fotografando uma modelo, uma influenciadora. Uhum. Porque o fotógrafo anterior a mim falava, eu não vou ficar fotografando essas influenciadoras, elas não sabem posar. Preconceito. Tinha preconceito. E as modelos também tinham rixa com as influenciadoras. Porque elas estavam começando a posar, Léo. Sim, sim, Ela sim, sabia sim. fazer 2, 3 poses. Sim. E tinha uma exigência do fotógrafo. E aí tinha um caos no set. E aí eu era aquele cara que ia felizão, falava, não, me ajuda aqui, não, fulana, vamos lá e tal. Lidava bem com a influenciadora, com a modelo. Tinha uma habilidade de relacionamento muito forte, porque eu treinei isso a vida inteira. E conseguia executar o trabalho. Uhum. E conseguia navegar dentro daquilo ali. Foi a época do desmonte da publicidade, em que a publicidade perdeu muito o custo monetário, porque aí a marca, para que eu vou fazer se eu posso pagar influenciador aqui? Exato. A balança inverteu. E aí permitiu uma nova leva de profissionais, Exato. né, que não era o status quo anterior, né, que queria uma estrutura gigante, um cachê, um FII altíssimo. Exato. E aí você entrou nesse mercado. Eu entrei nesse mercado e acho que o que você traz é muito pertinente, porque eu percebi rapidamente que foi um momento, o establishment se reorganizou, Sim. mas naquele momento o establishment se desorganizou. Aham. Então eu não precisava que alguém dissesse que eu era um bom fotógrafo. O cliente já me validava diretamente. Aham. Ou o cliente final me validava diretamente. Foi um mar de oportunidade. E o pessoal, eu lembro que o pessoal da publicidade ficava, é difícil, tá difícil. Eu falo, gente, isso aqui virou a China. Vai crescer absurdamente agora. Você estava acostumado a fazer uma publicidade a cada 2 meses, cobrando 100 mil, só que agora tem uma de 10 mil todo dia. Exato. Exato. Mudou o cenário de como se faz negócio, mas a demanda tá aí ainda. O volume aumentou Uhum. muito, Léo. Sim. E aí eu falava, não, mas aí não tem como. Aí eu lembro que eu fui fazer um job uma vez, aí eu chamei um assistente, que foi assistente de grandes fotógrafos, e eu lá sentando o dedo, né? 80 looks numa diária. E ele assim, você fotografa muito rápido. Você tem que fotografar devagar. Eu falei, por quê? Para valorizar o que você faz. Porque uma diária não pode ter mais de X cliques, senão você Exato. deteriora o mercado. Exato. Aí eu falei, cara, vou te falar uma coisa de quem tá vindo do mercado financeiro. Respeito a sua trajetória que veio desse mercado. O mercado mudou. Hoje o cliente precisa que isso seja feito nessa verba e nesse prazo. Sim. Ou você entrega ou você não aceita o job. Sim. Ele, eu discordo. Aí eu falei, tudo bem. Por isso que eu peguei o job e você não. Exato. Porque eu concordo. Sim. Ele ficou muito bravo comigo na época. Mas é a história. Não pega o job. Você não pegaria o job, eu peguei. É o taxista negando que o Uber chegou, assim, Exato. literalmente. Assim, Exato. E esse foi um momento de ouro para mim. Aí, nesse movimento, eu tive a oportunidade de emergir com a indústria. E aí, construir um nome. construir nome, começar a fotografar publicidade. Aí eu fiz Dell, fiz Colgate, fiz alguns pequenos trabalhos para Adidas, Uhum. fiz Ambev. Comecei a entrar dentro da publicidade e fui saindo um pouco da influência, Aham. Que foi a porta de entrada. que foi a porta de entrada. Certo. Aí veio a pandemia, o cenário mudou todo de novo. Vamos lá. Primeira onda da carreira, corporativo, saiu pelo mercado financeiro. Sabático, segunda onda da carreira, você se encontrou no lugar, na fotografia e ascendeu novamente. Exato. Vários skills adquiridos, né, serviram para essa Muitos, segunda onda. Muitos. Pandemia, quando foi o momento que começou a terceira onda e quando essa nova onda sobrepôs fotografia e por quê? Olha,
Na verdade, a pandemia dinamizou a fotografia, só que para um outro público. Quando veio a pandemia, que foi uma infelicidade, mas do ponto de vista de alguns negócios dinamizou, o profissional liberal, principalmente da área de estética, foi à frente. Por quê? Porque a necessidade de tratamento estético das pessoas foi muito grande, porque as pessoas começaram a se ver por vídeo o dia inteiro. Certo? Certo. E aí, você não tinha profissional, Léo, na época, que tinha um grade de foto bom e habilidade de direção de não modelos. E eu tinha, porque eu peguei as influenciadoras lá no início. Putz, volta pro skill Volta pro de skill. entrada. E aí eu peguei, aí marcos da situação. Natália Beauty foi fazer a primeira capa de revista dela. Rodrigo Ramos, fotógrafo amigo meu, excelente, fotógrafo não, desculpa, maquiador amigo meu, excelente, grande nome da maquiagem high-end aqui em São Paulo. Faz com o Rodrigo, Natália. Natália me ligou. Aí eu falei, não é permuta não, né, Rodrigo? Ele falou, não é permuta não, fica tranquilo, a Natália é firme. Falei, maravilha. Natália, meu preço é esse pra fazer e tal, maravilha. Foi lá no meu estúdio, fiz a capa de revista, a primeira capa de revista da Natália. Que época que foi isso? 2021. Na curva ascendente dela, né? Na curva ascendente dela. Ah. Fiz ela, aí veio uma dermatologista, veio outra, eu falei, opa, tem um business aqui. Aí eu conversei com o pessoal da publicidade. O que o pessoal da publicidade falou pra mim? Não vai por esse caminho. A publicidade vai virar as costas pra você. Você tá chegando na publicidade. Eles vão virar porque você vai perder portfólio. Sim. E é um fato. Sim. Aí eu olhei e falei... É uma bifurcação de caminho aí. É uma bifurcação. Aí eu olhei e falei, cara, onde tem mais variância? Onde tem mais necessidade, não tem competidor. Onde que tá o Oceano Azul pra mim? O Oceano Azul tava ali. Aí, Léo, eu fiz um anúncio que eu lembrei de uma história, e a publicidade eu acho que traz isso, e a questão da comunicação. Esse público era de mulheres de 35 a 45 anos. O que elas foram impactadas quando elas eram crianças e pré-adolescentes? Assista no Jornal Nacional The Look of the Year. Sim. Escolheremos a próxima modelo internacional do Brasil. Aí eu peguei e fiz Anos 90, isso, hein? Né? Eu lembro, né? Por isso que é bom ter memória. Aí eu fui lá e fiz uma publicidade. Você não precisa ser modelo para ter fotos incríveis. E só foto, estilo capa de revista, de profissional liberal. E nesse 30, 40, esse lugar aí, né? Desse ICP que você achou. Exato. Em um ano, eu vendi R$1 milhão em foto. Com o mesmo anúncio, sem descer. Cara, que demanda. Esse era o business. Esse era o business. E aí fui. Eu virei as costas para a publicidade virou as costas para mim. Alguns clientes que eu tinha de moda, eu ainda fotografei até ano passado. Que eram clientes antigos, de marcas grandes, que tem 150, 200 lojas em shopping. Aí não foi por necessidade, foi por assim, ok, vou fazer. Vou fazer. Não me dá dor de cabeça, conheço. Nenhuma. Né? Deixa eu fazer o que eu quero. Tem poder de escolha, né? Não, e deixa eu fazer o que eu quero. O cliente fala, cara, toca. Né? Passei por várias mudanças de equipe. Sim. E eu lá dentro, durante muito tempo. Aí o último orçamento que eles fizeram agora, a gente não pegou, eu falei, encerrou meu ciclo. Fiquei acho que uns 6 anos com eles. Você achou esse target? Achei esse target. 2021. 2022, ascendência ainda. Aí eu falei, tá vindo um monte de competidor. Porque quem fazia foto de evento, a galera da moda da publicidade nem entrou nesse business. A galera começou a vir para esse segmento, começou a ter muita oferta e os profissionais também vão se capacitando. Sim. E vão crescendo. Você vê, o João Mena pegou esse mesmo filão aí, só que ele ainda foi para um outro ponto mais alto. Certo. Né? Porque ele foi se especializando e tal. E eu assistindo tudo isso, eu falei, cara, vou entrar numa curva descendente. Por competição de mercado, briga de preço. Exato. Né? E também de demanda reprimida, que era um volume alto, mas que vai passando. Deixou de ser um grande diferencial. Vai vindo uma segunda onda de clientes que talvez esteja comparando mais preço do que... Os movimentos do digital, eles são muito rápidos. Então, houve a época em que a profissional botava uma foto bonita e vendia mais. Certo. Hoje, isso é só uma obrigação. Sim, só que naquele momento ainda era, era mato. Ninguém tinha. Né? Certo. E aí, a cliente fala, cara, pra que eu vou pagar tão caro se tem outro cara aqui que faz?
E hoje esse mercado, ele Cara, o diminuiu Bruno muito. Van Eyck que fez essa onda, né? Também. Né, quando E pandemia- fez muito bem. Pandemia, as barbearias dele estavam né, Fez muito fechando. bem. Ele teve lá no e tudo Rodrigues, mais, contou essa história pra né? gente. E aí ele tinha também paixão por fotografia, ele já tinha uma marca pessoal, né, no digital muito Sim. estabelecida, uma audiência, ele vendeu só que aí para um público masculino, né? Exato. O foco dele. Exato. É. E então veio esse movimento, aí eu falei, cara, aí eu comecei a fazer as fotos e ver que esses clientes estavam contratando agências de publicidade pequenas. Baixa barreira de entrada. Certo. O cara falou que é uma agência, e se ele falou, ele é. Sim. Que aí é o que a gente estava falando. Zero de autoridade, Aham. trabalhou um posicionamento digital, cresceu, mas não tinha lastro. Tá. E não Ou sustenta, mas não tudo bem. sustenta. Até aí vendeu para muita gente. Vendeu para muita gente, que eu falo, é rouba-monte. Uhum. Foi lá, passou a mão, rapou o dinheiro. Uhum. E aí eu olhei e falei, cara, agência com churn de 100%, o cara Uhum. faz um contrato de 6 meses e fica só gerando cliente. Sim. Não tem responsabilidade nenhuma de entrega. Sim. Aí eu falei, essa é a próxima dor que eu vou atacar. Aí a gente montou uma agência, Bacelar Marketing Performance, Uhum. 2023. Vamos montar a agência, aí eu saí do estúdio que eu tava. Pro mesmo ICP, Pro mesmo ICP. tá bom? Porque Que a aí eu dor agora é sobre conteúdo e distribuição. Exato, porque a foto, por si só, não faz mais o que tem que fazer, Sim. certo? Então precisa do algo a mais. Uhum. E aí a gente montou a agência, começou a trabalhar a agência, e aí eu me deparei com uma realidade extremamente importante, que é, uma agência, ela tem inúmeras competências, e você precisa de profissionais muito sêniors Uhum. para você conseguir entregar aquela competência. Uhum. No preço que a gente tinha de mercado, é impossível você entregar uma qualidade de agência para esse público, Uhum. ponto 1. Ticket baixo. Ticket baixo. Ponto 2, o cliente não sabe absolutamente nada de marketing. Uhum. Você que trabalha com grandes corporações, que tem profissionais de marketing dentro das corporações Sim. e na sua empresa, você pode olhar os estudos que o problema que a agência tem com o cliente é de comunicação, Exato. com os dois lados falando a mesma língua. Imagina quando são pessoas que falam línguas Sim. completamente diferentes, eles realmente não se entendem. É uma Torre de Babel. Sim. E o terceiro fator que a agência é muito boa para traduzir um produto para uma audiência, mas uma agência tem muita dificuldade de traduzir uma persona para uma audiência, porque o talento individual importa muito. Uhum. Que era o que a gente estava falando Sim. antes. E quando o profissional contrata uma agência, ele vem com uma expectativa de um resultado num tempo X. Ele transfere a responsabilidade. Exato, exato. É E isso. a agência diz que absorve aquela responsabilidade que ela não consegue, Uhum. e sem o desempenho individual da pessoa, a coisa não acontece. Perfeito. É todo mundo que vai se comunicar e vai ficar grande na rede social? Não. É para todo mundo? Também não. Uhum. Você tem que gostar de comunicação, tem que ter repertório. Você mesmo disse. Sim, sim. Tem que ter repertório, tem que ter energia. Exato. E tem que gostar de se E comunicar. constância, porque a construção a transferência da sua autoridade profissional para se tornar uma audiência dentro do seu nicho, mesmo que seja pequena e não importa o tamanho, é sobre constância aliado a tudo isso, ao talento, a individualidades Exato. e tudo mais. Exato. Tá com o ouvido no trilho, saber o que está acontecendo, entender a dinâmica da rede social. Aí eu falei, cara, será que a minha tese, a gente não pode mudar ela e trazer um pouco de conhecimento para esse profissional, para ele entender como esse panorama de rede social funciona, e a gente fazer aqui uma transferência de conhecimento para esse cara? Aí eu fiz uma tese, eu montei um programa o programa tinha 45 dias. Eu vendi para umas 10 pessoas, sem fazer tráfego, sem nada, Tá. ali para o cliente que vinha para foto. E a gente teve resultados muito bons. Que ao invés de você entregar o serviço como agência, você entregou educação. Eu entreguei a educação. Perfeito. Você precisa fazer isso, posicionamento é isso, vai postar assim, você vai ter uma grade. Aí não você sei o inverte, quê. você transfere a responsabilidade para o profissional. Total. Que no fim do dia, você está se comunicando people to people. Uhum. É sua responsa. E você percebe que os profissionais que dão certo, em grande parte, é quando ele entende que a responsabilidade é dele, e daí quando começa a dar certo, ao invés de terceirizar para uma agência, ele monta o time dele. Ele até pode ter uma agência ou o Isso. time dele, mas eu falo, ela é transacional, é serviço. Exato. Ele vai executar Uhum. a sua estratégia. Então, eu falo isso para todos os clientes. A responsabilidade da formatação da sua estratégia de comunicação, ela é sua. Aí você vai ouvir as dores.
Ah, é porque tinha uma agência e aí eles faziam o post e tava cheio de erros sobre o meu segmento. Eu falei, mas tem médico lá? Tem físico quântico? Tem cara de inovação? Tem tecnólogo? Não tem. Eu tenho um primo que trabalha numa empresa gigante, que lá na empresa dele, eles trabalham com grandes contas. Quando ele vai fazer esse tipo de coisa, ele contrata um jornalista especializado no segmento do cliente para fazer as peças. Uhum. Só que a gente está falando de um ticket de 180 mil por mês. Exato. E aí você traz a pessoa com a competência do segmento. Exato. Só que isso é inviável Uhum. para o tamanho de empresa que a gente tem são empresas pequenas. Sim, sim. Né? E aí a gente trouxe essa tese, a tese virou, a gente começou a expandir o processo e criar um grupo, e aí a gente criou, primeiro foi a mentoria 3S, que era Social Sales Skills. Beleza. E aí virou a Dominion, que é o mesmo grupo. A gente só fez um rollout de produto. Foi o entendimento cada vez maior da dor desse público-alvo e você Exato. foi refinando o teu produto, Exato. né? E fazendo um rebranding. A gente fez o rebranding e o produto está em evolução o tempo todo. Qual é a tese atual do que entrega valor para esse público? É você trazer para ele a compreensão, primeiro, quem ele é, com quem ele efetivamente tem que falar, por que que ele tem que ser diferente dos outros e por que que ele tem que evitar o modismo. Uhum. Porque a gente estava falando isso lá quando a gente se Sim. encontrou. A gente viu no digital rouba-monte. Eu digo que fazer R$1 milhão no digital é fácil. Uhum. O duro é fazer 1 milhão todo mês, Uhum. certo? Uhum. Sim. E criar uma empresa que cresce. Esse profissional, ele não quer entrar lá, roubar um monte, passar a mão num dinheiro que está na mesa, botar no bolso e se aposentar. Uhum. Porque a gente vê os caras, eles nem se aposentam, eles quebram, né? Sim. Os caras do digital quebram. Eles têm um ciclo muito curto. Então a gente tem que tratar esse trabalho de posicionamento desse profissional com muito carinho e muito amor. Uhum. Porque o cara passou 20, 30 anos construindo a carreira dele na vida real. Ele se posicionar, não se posicionar no digital tem um custo para ele. Mas ele se posicionar mal no digital tem um custo maior. Uhum. Então Sim. a gente tem que trazer esse cara, trazer para ele o conhecimento de como funciona efetivamente o digital. Uhum. A gente veio, eu e Enzo, no caminho falando sobre isso. O pessoal me mandou assim, você não pode mandar uma dica sobre storytelling? Eu falei, claro, um livro. As coisas não são tão simples assim, Léo. Uhum. As pessoas... Eu não consigo te entregar uma pílula, um hack para resolver tudo que você quer, né? E só se vende hack. Sim. E esse cara, esse profissional, ele tá vendo hack há 4 anos, 5 Aham. anos. Com os gurus. Com os gurus. É o hack. Sim. Agora, construa a sua agência com Cloud Code, pegue os 3 prompts que eu usei, digite Sim. prompt. Sim. Sempre vai ter, né, essa questão do hype, do timing e da trend, né, vendendo essas pílulas rápidas até chegar à próxima, né? E esse tipo de cliente que eu trabalho, ele tem um pouco de aversão a isso. Porque ele é um profissional que já caminhou. Ele sabe que isso tem cheiro de golpe. Uhum. Ele olha e fala, não pode ser tão fácil assim, senão todo mundo tava rico. E o que eu vejo muito no meu círculo, né, de relacionamentos, que é formado por empreendedores, por executivos, por profissionais de diversos segmentos, essa dor, que é a dor do eu acumulei repertório e experiência de mercado, tenho meus 20, 30 anos de carreira, sei que eu precisaria me posicionar melhor com conteúdo digital, mas eu não sei por onde eu começo, qual é o formato, como que eu me posiciono, Exato. porque tem um pano de fundo que é uma comparação com pessoas que eles abominam, né, por serem os gurus ou por né, É o antagonista dele. Exatamente, esse é o lugar, né? Esse é o público, né? É o público que antagoniza isso. E aí, dentro dessa tese faz-se o entendimento de quem ele é, modela-se a estrutura de posicionamento e comunicação, e aí a gente entra para execução e teste. E eu falo para todos os meus clientes, se eu te disser alguma coisa com 100% de certeza e não te mostrar um dado, eu tô te enganando. Uhum. Ou seja... Porque não tem fórmula mágica, né? Tem um caminho de boas práticas, Sim. que parte é método e parte é o esforço, Exato. teste e aprendizados, né? E você é um cara que sabe muito disso. E eu falo para as pessoas, eu adoro as minhas ideias, mas eu amo mesmo os dados. Uhum. Então a gente elabora uma tese, aplica, volta com... Óbvio que com a experiência que eu tenho, eu já sei encaixar ali. Encurta o caminho. Encurta anos de um caminho. Sim. Porque eu elimino esse barulho do hack,
Eu elimino esse barulho de a diquinha, a trendezinha, o não sei o que. Eu elimino isso da vida Aham. dele. Coloco ele para seguir pessoas que são boas de comunicação e mais próximas do público que ele fala, em geral, contas internacionais, Uhum. que eu acho que tem uma maturidade de criação de conteúdo Certo. e de fundamentação técnica maior. Mais profundos, né? Mais profundos. Com isso tudo, a gente elabora um code de comunicação, Uhum. que ele pega esse code, joga dentro do ChatGPT dele, são as 4 linhas do campo dele. Entendi. E aí ele pega... Eu tô aqui com o Léo Cuba, tô fazendo um podcast, a gente tá falando sobre isso, eu preciso de um conteúdo de 45 minutos. 45 segundos. Brum! Ele vai descer. O cara não precisa ler e botar no teleprompter. Mas estruturou na cabeça dele Um como ele tem roteiro. que falar um roteiro. Já numa IA pré-treinada com todos esses pilares. Um doc. É um Uhum. doc que ele joga pra dentro. Porque ele vai ter que treinar a IA dele. Sim. Só que eu já faço esse doc que é o treinamento Sim. da minha IA, eu jogo lá Sim. dentro pra ele. E a grande dificuldade da pessoa é como que eu começo essa conversa? E aí eu falo, poxa, aí quando eu vejo os primeiros vídeos que eles me mandam, ele entra num assunto, ramifica para outro, eu falo, rede social não é assim. É um tiro só, por Uhum. vez. Uhum. Certo? Não é um curso num conteúdo, Não, né? um tiro por vez. Sim. E as pessoas têm ânsia, e aí vem por esse movimento que a gente está falando, de cara, eu não quero parecer raso. É por conta do expertise e aí esse perfeccionismo que não é o formato da rede. Só que aí que tá a grande sacada. Tudo isso vai se resumir a outra coisa que as pessoas antagonizam também, Uhum. que é o jogo do status. A gente se encontrou no lançamento do livro do Marcelo Toledo, nosso amigo em comum. Essa dica eu peguei aqui nesse podcast, hein? Porque a gente falou isso, né? E aí, vamos para esse ponto. Qual é o ponto do jogo do status para essa audiência? A gente joga um jogo do status permanente desde que a gente nasce, certo? Só que a gente não gosta de aceitar este fato. Só que você está imerso no jogo. Uhum. Quando a gente fala de jogos de status, num país que, que tem essa ascensão como o Brasil, como que você ficava rico no Brasil? Qual que é o verbete que as pessoas falavam? Na década de 90. Jogando bola, Ah, tá bom. sendo músico Aham, ou roubando. aham. Você Ou lembra ganhando na disso? loteria, sei lá. Aham. Você lembra disso? Mais ou menos sim. Sim. Isso era uma coisa que as pessoas falavam. Sim. E esse nosso público, Uhum. esse público que eu trabalho, ele pode não lembrar do que eu tô falando, mas ele ouviu isso milhares de vezes. Perfeito. E tá no subconsciente. E tá no subconsciente. Então, qual é o jogo do status que você tem no Brasil? Pô, se eu parecer um cara bem sucedido, tem alguma coisa errada. Uhum. Aí eu falo que é a conversa que você tem com o pessoal do agro. E aí, como é que tá lá? Tá difícil. Não, mas não, eu não tenho uma fazenda, não, eu tenho uma chacrinha. Tá. Chacrinha com 10 mil cabeças de gato. Sim, tem que diminuir porque no subconsciente tem esse lugar, né? Tem esse lugar. Sim. Né? Então você não. Porque senão vão pensar que eu roubei, né? Ter sucesso no Brasil parece que é proibido. E a gente vive isso até hoje. Uhum. Certo? Ok. Estamos vivendo isso até hoje. Sim, e geracionalmente, com certeza esse inconsciente é O muito empresário é um vilão, grande. Uhum. explorador. Sim, quem dá certo é Né? porque roubou, né? Exato. Ou tá explorando a mão de obra do outro, que não deixa de ser um roubo. Uhum. E aí, o que acontece quando a gente vê o status na rede social? Qual é o status? Relógio, carro. E tem gente que não quer jogar esse jogo. Esse jogo eu acho que ele funciona muito bem quando você está trabalhando venda de produtos e serviços que têm um valor mais baixo. Uhum. Por exemplo, o Adib joga esse jogo, mas o Adib se comunica do cara que recebe Bolsa Família ao multimilionário. E eu acho genial a maneira como ele faz isso. Sim. Só que se eu sou um empresário, tenho uma empresa de tecnologia e eu atendo corporativo, crio SaaS e tal, será que eu preciso mostrar isso? Uhum. Acho que para o seu público-alvo não. Perfeito. Só que as pessoas têm um imaginário coletivo de que isso é status. Uhum. Só que existem vários outros jogos de status. Poder, representatividade. Estar aqui é um jogo de status. Sim. É um baita status estar sentado nessa Em que cadeira. círculos você tem acesso, Exato. não é? E o que eu falo, um advogado, é importante você mostrar para ele a lei ou mostrar que você tem acesso? Certo. Eu pago um advogado por acesso. Uhum. Conhecimento técnico e acesso. Sim. Porque o acesso vai me ajudar. Uhum.
certo? Não estou falando de nenhuma coisa ilegal, mas facilita as coisas. Exato. Né? Um cara que tem acesso a outros advogados e pessoas, e ele vai conseguir intermediar situações e vai resolver o teu problema, certo? Então, quando a gente traz esse panorama de qual é o jogo do status que esse profissional tem que jogar para que esse símbolo e significado esteja forte, presente e reconhecível pela audiência, que é a história do legível. Sua autoridade tem que ser legível. Sim. E ela não é legível pelo verbo, ela é legível pelo visual, tem o verbo também, mas é ali. Onde que você está, com quem você fala, quais são os seus valores, o que você pensa da vida. E a gente está vivendo o terceiro antagonista, que ter opinião agora é crime. Sim. Certo? Sim. Isso tem afastado muita gente boa da rede social. Sim, porque parece que tudo vai levar para uma polarização, porque ou você é uma Exato, coisa ou outra, né? Exato. E aí o profissional ali, ele fala, cara, por exemplo, eu não falo de política no meu Instagram. Já me aventurei. Mas não dá ROI. Certo? E só tem risco, né? E só tem risco. E, cara, eu não tenho que ficar cagando regra. Né? Tem coisas que eu acho que tem que se envolver. Não quer dizer que eu não tenha um partido político ou uma... Sim. Eu nem tenho partido político, mas que eu não tenho uma visão política das coisas. Mas eu acho que tem fóruns para você trabalhar. Aquilo não é o tema do meu Instagram e tá tudo certo. Agora, eu penso igual. Sobre aquilo que você faz, você precisa ter opinião. Eu tenho opinião lá sobre as coisas que eu faço. Eu tenho opinião sobre a rede social. Eu tenho opinião que o hack não vai te levar a lugar nenhum e que o guru de palco vai levar teu dinheiro e não vai resolver teu problema. Porque, então, tem um ponto muito importante que eu queria comentar sobre isso, porque se você é um profissional com um grande repertório no mundo real, e quando você está tentando construir sua audiência, você é um em cima do muro e não opina, também não constrói. Não constrói, porque você é morno. Morno. O livro lá do Russell Brunson, que ele fala, né, dos experts, ele fala que se você tá na normalidade, ninguém te vê. Se você tá na loucura, você tá em alto risco. Você tem que estar entre a normalidade e a loucura. Muito bom. A curva do ótimo entre o normal e o crazy. Sim. Certo? Não, eu tô entendendo. Que aí você tem um spike. Sim, eu tô entendendo o que você tá falando, porque eu vi muito, né, uma vez você falar, né, que autoridade digital não é marketing, é legibilidade. Exato. Né, do seu repertório, né? Exato. Eu não quero construir autoridade digital, porque eu não preciso ficar fazendo marketing, eu sou um profissional bom. Exato. Cara, mas as pessoas precisam te conhecer. É um marketing no sentido pejorativo. Exato. Que não é verdade. Exato. Agora, quando você é legível, quando você se comunica, quando você opina sobre os temas que são pertinentes da tua área, quando a gente teve agora um cliente nosso, que é um cardiologista, viralizou. Eu não sou muito a favor de viralização para nichado, porque eu acho que bagunça mais do porque traz uma camada de audiência que não é o ICP. Dificulta, se você não tem uma estrutura muito grande de tráfego e para você filtrar aquilo ali, te prejudica. Em geral, esse profissional não tem essa estrutura ainda. E aí ele viralizou falando o quê? Que ele falou que tinha um dilema lá agora que estavam falando que pressão 8x12 era alta. Tá. Aí ele falou sobre esse assunto, ele saiu de 2.000 seguidores para 50 mil seguidores. Por conta desse conteúdo? Por conta desse conteúdo. Um conteúdo? Um conteúdo. Instagram. E aí ele conseguiu, foi tracionando, tá viralizando, tá vindo cliente, e aí a gente tem usado a base de conteúdo dele, que eu falo, vamos dizer para quem é esse conteúdo na entrada e no visual? Que aí você vai começar a conseguir selecionar quem... Eu vou falar uma coisa aqui que ela pode ser mal interpretada, mas o cliente tem que olhar para você e falar, ele é para mim ou não, ele não é para mim. Eu fiz um conteúdo esses dias, ninguém entra na Ferragamo pedindo desconto. Por quê? Porque, obviamente, já te filtra pela vitrine, pela entrada. Tem gente que tem até dinheiro para entrar lá, mas não entra porque se sente mal. Ok. Certo? Sim. Porque ela bota tão alto, você já viu? Você é publicitário. Eu vou falar aqui coisas que as pessoas às vezes não percebem tanto, mas você vai no shopping, você vê a foto do modelo de uma marca de grife. É um totem enorme, o personagem tá acima de você te olhando de baixo para cima. E não tem preço. E não tem preço. Ele tá te olhando de baixo para cima com um cara de engodo. Você tem que se provar para entrar aqui. Não é o que eu quero que as pessoas façam. Mas eu tô colocando isso como um exemplo. Sim.
de Um posicionamento. filtro. É um filtro. E você filtra através de várias questões. Aí, recentemente, eu recebi um convidado lá no Rodricast, que é o Marcos Nascimento. Ele é um cara de marketing do mercado de Art Decor. Uhum. E ele é muito despachado e tal. Ele falou uma frase: fico bravo quando o arquiteto chega pra mim e fala, pô, só tá vendo gente com cara de pobre aqui no meu Instagram. Aí ele falou, e eu respondo pra ele, porque teu conteúdo é pra pobre. Aí eu falo, não, Marcos, você não fala isso pro teu cliente. Ele fala, eu falo. E aí vamos Mas tirar essa nomenclatura. Por trás desse folclore existe uma verdade de uma estratégia errada. Exato. E aí a gente não precisa nomear assim porque fica pejorativo, mas você está recebendo o tipo de cliente para o qual você emite o símbolo e o significado. Perfeito. Acabou. E aí a tese é, vamos ajustar esse ponteiro. Então, nesse momento, no teu método, no teu trabalho, existe uma questão, tá? Esse primeiro lugar é como é que esse profissional se coloca com opinião e tudo mais, mas chega um ponto que tá, mas com que formato e com que códigos? Exato. Para que isso vire o imã e o filtro ao mesmo tempo. Exato. E aí vai tudo, assim, se você pegar meus clientes, nenhum tem um Instagram igual ao outro. Uhum. Porque meu trabalho ele é individualizado. Não é um copy-paste. Não. Então, por exemplo, tem um cliente nosso que eu gosto muito de dar ele como exemplo, o João. Ele é advogado, já está comigo há quase 3 anos. O João é um jovem advogado. O cara tem 2 metros de altura, forte, super bonito. Andava em boas rodas sociais e namorava mulheres belíssimas, modelos internacionais e tudo mais. Eu falava, cara, você pode ser esse cara na rede social, ou você pode ser o João que eu conheço. Uhum. Pianista, leitor de música clássica, vai à igreja todo dia. Quem você quer ser? Ele, cara, eu não vou ficar tocando piano na rede social. Eu falei, vai. Ele, não, Rodrigão. Eu falei, você não toca piano? Você não é pianista? Ele escrevia peça de canto gregoriano para a igreja. E canta no coral. Inclusive com o Wendel de Carvalho. Canta com ele. Olha só. Né? E aí, assim... Aí ele falou, cara, não sei se eu gosto dessa tese. Eu falei, cola com o pai. Testa. Testou. Hoje ele tá no Morning Show da Jovem Pan. Ele já fez várias capas de revista, já foi pra televisão várias vezes. Pela humanização do conteúdo? Pela humanização do conteúdo e posicionamento situacionado. Ele praticamente não fala direito, ele fala direito nos stories. Mas no feed dele, é um cara que tá sempre em lugares muito bons. Na primeira tranche de conteúdo que a gente fez... O primeiro cliente que veio nessa tranche foi um ex-diretor da Rede Globo. E essa primeira tranche foi quando você trouxe mais a humanização e o lifestyle dele e você trouxe pro feed? Exato. E o conteúdo mais técnico estava no Stories, é isso? Exato. Essa tese funcionou lá atrás, hoje já mudou. Discorra mais sobre isso. Sobre o que mudou? Por que mudou? Porque hoje a gente está vendo um movimento onde o Stories... tá descendo pro feed. Porque a frequência tá virando uma grande arma. Com a história dos clipadores, do esse excesso de volume de conteúdo. Você tem hoje, por conta da IA, fazer conteúdo ficou barato. Certo? A gente um pouco que voltou lá para 2016, Léo. Quando começou a influenciadora, o conteúdo tinha uma qualidade estética horrorosa. Sim. Certo? Ok. E passava. E vendia. Sim, porque a régua era outra. Aí subiu a régua. Muita produção. Foi pro ultra estético. Sim. Só que aí a galera começou a botar clipador, começou a cair de novo. E agora, qual é o tipo de conteúdo que fica bom? Eu pegar aqui, abrir a câmera, galera, tô aqui com o Léo e tal. Léo, o que você acha disso aqui, disso aqui? Com cara de gente. É um feed mais informal. Então as pessoas foram pra frequência. Todo criador grande tá postando 10 conteúdos por dia. Pra mais. Fora os clipadores. Certo? Então eu digo que agora o Stories desceu, né? Você tá tendo mais variância. E aí a gente tá mudando um pouco essa tese dele, porque ele vai precisar ter mais volume de conteúdo para trazer. E aí ele foi para um conteúdo que eu gosto. Tem 2 tipos de conteúdo que eu acho que sempre vão performar bem. Um é o Talking Head. Eu aprendi isso com o J.R. Duran. Olha só. Eu fiz um curso com o Duran em 2016. E ele falou uma coisa para mim. Passa a moda, vem moda. O naturalismo nunca sai de moda. Ok. Certo? Porque o naturalismo tá aqui e a moda fica assim. Sim.
para você ser longínquo. Se você vai demais para um lado, você depois tem dificuldade de se reencaixar. Navega mais próximo do centro que você vai mais longe. Uhum. E aquilo ficou marcado para mim. Talking Head é onde tudo começou. E sempre teve Talking Head. Sim. E nunca vai deixar de ter Talking Head. Então, Talking Head é um modelo que eu gosto muito, que eu faço muito. Muda um glacê ou outro no Talking Head, mas a essência Muda é a ele, né? letra, muda... Sim, a edição. É. Né? E o infoentretenimento, que eu acho que é muito legal, sempre vai ser legal, porque mostra o teu repertório, o que, que você Sim. efetivamente pesquisou, a história que você está trazendo. É mais fácil você criar um storytelling cativante em cima daquilo. As deturpações disso é o react mudo. Uhum. Você tá vendo o react mudo? Não. O cara bota um vídeo de react e ele fica assim. Ah, não, sim, sim. Perfeito. Perfeito. E aí, tá vendendo curso de engajamento em cima de um perfil que cresceu mudo. Uhum. Aí eu falo, gente, que autoridade você tá construindo aí? É, você tem Nenhuma. engajamento. Sim. É uma... Lembra do post colaborativo? Uhum. Você pegava lá o conteúdo de alguém e postava no seu? Uhum. Não pode mais fazer, não é que não pode, mas não vai mais. Sim. Aí eles dividem a tela. É a mesma coisa. Conheço várias pessoas que têm Instagrams enormes só de post colaborativo. Eu falo, você consegue vender alguma coisa aí dentro? Não. Eu falo, lógico que não tem personalidade. Sim, você não construiu audiência. Você não construiu audiência. Sim. Você pode até vender ali uma coisa ou outra Uhum. pelos stories, uma coisa de varejo muito barata, talvez um TikTok Shop, alguma Uhum. coisa pode encaixar ali. Mas você não vai vender um produto caro, nem uma consultoria. Mas, Léo, os caras estão vendendo curso de engajamento em perfil que o cara cresceu sem falar nada. Fala sério. Não, E é isso que esse profissional que a gente está falando, que é o meu cliente, ele olha e fala assim, eu não quero ser isso. é isso que eu vou ter que fazer? E hoje, com esse arco todo, né, da transformação do teu negócio e o que você entrega hoje para o seu ICP, você tem jornadas longas com seus clientes? Quer dizer, não são mentorias ou grupos que se formam por um período específico? Como que é o modelo? Eu falo que eu consegui unir o melhor de todos os modelos, que eu faço a parte individual, Uhum, então toda a parte de estratégia é individual, e aí eu tenho ciclos de 6 meses e 1 ano, uhum, tá? Índice de renovação de 6 meses é altíssimo, aí o cara vai para 1 ano. Nesse modelo, a gente tem reuniões coletivas, onde os mentorados vão à noite, a gente teve uma ontem, e a gente fala sobre conteúdo. uhum. Porque eu não vou pegar uma reunião estratégica para falar, olha, vamos fazer o gancho, vamos fazer o roteiro, eu vou trabalhar coisas mais intensas, às vezes, da pessoa que está ali numa zona de sofrimento, que está com problema em casa porque está postando, que o Uhum. início, tudo isso pode acontecer. Estamos falando de gente. Sim. Ali eu tenho que cuidar da pessoa. Cara, então é uma outra camada de profundidade, né? É uma outra camada Não de é a profundidade. camada tática. Não, né? entra nessa camada tática, entra nessa camada de profundidade. Nesse momento. Já fiz reunião com o mentorado esposa. Amiga, olha só, o projeto é esse, fica tranquilo. Porque tá atrapalhando o cara. Não, ele não Uhum. pode postar. Não, calma aí. Nossa, quase uma terapia. Ela é a minha força dentro do projeto. Uhum, Porque se ela tá jogando para baixo, o projeto não anda, uhum, né? E a gente também entra muito no panorama do business dele. Que aí a gente fala dele, mas a gente fala do marketing do business como um todo. uhum. Em muitas dessas sessões. Porque as coisas têm que se encaixar. Que senão eu levanto a autoridade dele, mas eu não consigo transbordar Não pra conecta dentro do com o business. negócio. Exato. E aí ele vem um pouco do lado founder-led da coisa, do papel do conteúdo, Exatamente. conectando com o founder. Sim, é onde a gente quer chegar. Esse é o melhor lugar. Por quê? Investimento, Léo. Investimento tem que trazer retorno. Sim. O cara está investindo tempo, dinheiro, energia, estresse. Entrando nessa selva da rede social, o cara tem que ter ROI. Sim, e aí não correr o risco do dar certo, construir. O cara deu certo, achou um formato, construiu audiência, engajamento, E não vende beleza, nada. mas não conectou Exato. no negócio. Tem que conectar. E aí a gente tem, então, essa parte que é toda coletiva online. Aí entram lá as pessoas, é gravado, também fica gravado. E a gente faz eventos. Uhum. Inclusive, você está convidadíssimo para palestrar no evento agora em setembro. Já estamos combinado. Maravilha, a gente vai ver a data Sim. direitinho. E, cara, aí no evento, o que eu falo para todo mundo, você vai lá no meu evento, o evento é fechado, ele é só para a comunidade, é convidados da comunidade, então eu convido pessoas e os mentorados convidam pessoas, Uhum. e não tem pitch.
Legal Todo isso. mundo fala pra mim, pô, mas você não vai fazer um pitch pros convidados? Eu não, tenho o telefone deles, depois eu dou um QR pra ele se quiser ele fala comigo. Porque, Ele cara, é o convidado, ele não tá aqui pra ficar tomando pitch. porque pra essa audiência é um porre o cara aí achando, puta, será que vão bater minha carteira aqui? Todo amigo meu que fala, cara, fui convidado pra um evento, eu falei, você foi convidado pra ouvir um pitch. Lembra da Emily? Sim, claro. É Da isso. nossa época, né? Eu acho que você tem talento para mais. Cara, é isso. O modelo é o mesmo, é um modelo meio de pirâmide. Sim. E aí eu acho uma É verdade, né? Se desele- reúne todo mundo num evento, entrega conteúdo, Pirâmide. pitch no final. pitch no final. Sim. Para o tipo de cliente que eu tenho, Léo, eu acho isso deselegante. Uhum. E eu sou muito criticado às vezes pelas pessoas que falam, pô, você podia vender, você podia ter vendido aqui e tal, não sei o que. Eu falo, cara, se eu quiser fazer um upsell pro meu cliente, eu passo meu telefone para ele. Eu tenho intimidade com ele, porque esses Sim. caras viram meus amigos. Sim. Porque vira. Eu fico 1 ano vendo a Netflix dele, eu sei tudo da vida dele. Você entende? Uhum. E aí chega no final de 1 ano, eu falo que esse programa ele deve ser resolutivo, certo? Se o cara vai ficar ali sem querer expandir, sem querer criar outros produtos, sem querer criar outras marcas e outras trajetórias, 1 ano, acabou, entra para Luminai, vou te convidar para os eventos, de vez em quando você entra nas reuniões aí à noite com a gente, Uhum. você faz parte da família. Você tem que tirar a rodinha pro cara seguir. Porque senão vira muleta, né? Agora, se a gente entende que tem um outro projeto, a gente renova e vai mais 1 ano. Uhum. A gente está com alguns casos desses. Por exemplo, esse advogado está há 3 anos comigo. Mas porque então ele, Que vai mudando. ele conseguiu construir um posicionamento, uma audiência e conectou com o business. Exato. E aí ele começa a descobrir outros potenciais produtos e entra em novos ciclos. Exato. Então você criou uma flywheel positiva para alguns, né? É isso. E a Uhum. ideia é essa. E que ele não fique preso a mim. Uhum. Porque eu poderia muito bem chegar, montar um sistema todo proprietário, certo? Uhum. Caixinha preta, e ficar vendendo o serviço aqui para ele Sim. e deixar ele preso comigo. Sim. E aí trabalhar o ego, falar, eu vou dar uns conteúdos para esse cara viralizar aqui, para ele ficar, e quando ele sair ele não viraliza mais, ele vai ficar dodói. Mano, eu não acredito nisso como modelo de negócio. Isso que eu quero te perguntar, porque você tem um modelo fechadinho, com um objetivo muito claro, você sabe quem é o seu ICP, é um cliente, né, que tem autoridade, mas tem que transferir para o digital, que tem aversão a gurus, né? Onde para você, uma visão crítica de mercado digital, onde que está esgotado o mercado digital? O que já esgotou? Eu acho que... Porque a gente veio de uma onda dos vendedores de curso e de lançamentos, né? Migrarem para outras searas, né? Sim. Eu acho que, por exemplo, eu não chamo o meu programa de mentoria, Uhum, porque mentoria vai virar igual coach. uhum, Coach é uma profissão séria, sim, só que foi para a boca do sapo, uhum, lá na encruzilhada, né? Acabou a carreira do cara. O cara, se ele é coach profissional, vai falar que o Tony Robbins não é um coach? Ele é um coach, é sim. o coach. Uhum. Uma vez eu falei Tony Robbins, a pessoa riu. Eu falei, cara, assiste pelo menos umas 2 entrevistas do Tony Robbins pra você saber quem ele é. Lê um livro. É, porque Né? você não sabe nem quem ele é. Fica no folclore do nome, da Você piada, tá no folclore, né? Uhum. Entende quem é o cara e quem são os clientes dele. Né? E qual é a representatividade dele, o que ele faz, o que ele faz até hoje, o tamanho dele. Né? Em todos os sentidos, né? Tamanho de altura. Né? Exato. E... Então, assim, eu acho que o nome... Tem uma coisa que me incomoda, Léo. Eu não quero ser polêmico no sentido de falar nomes, tá? Mas as pessoas constroem estruturas, exaurem tudo que tem naquela estrutura e deixam a estrutura derrubar. Uhum, Quando ela derruba, ele fala, opa, agora é aqui. uhum, Que é exatamente o que você falou. uhum. Constrói-se coisas, desconstrói. Esse cara que construiu essa vertical, ele ganha dinheiro e ele tem tempo e recurso para montar outra vertical. Certo. Apesar de ter esgotado. Mas ele não esgotou. Sim. Porque sim. ele fez o funil invertido, né? Sim. O dinheiro foi todo para ele. E secou aqui. Uhum, Aí ele vem para cá. Quando ele vem para cá, ele pega essa galera que tá mais perto dele e traz. uhum, Cria outro funil. uhum. Estão fazendo isso com mentoria. Neste exato momento, isso está acontecendo. Sim, grandes nomes. Certo? Vendendo acesso. Vendendo acesso. E aí a gente entra num dos temas mais polêmicos. Autoridade não é um atributo transferível por contato. Não é um vírus que você pega. Porque você não consegue ciclar. Se eu hoje vim aqui e a audiência vai ver,
eu vou ter demanda lá na minha empresa. Porque você tem uma audiência extremamente qualificada. Quem vê isso aqui se conectar, vai entrar em contato comigo pelo direct. Ponto. Só que por quantas vezes eu ciclo esse momento para sua audiência? Ou seja, você está me dando um espaço, você dá espaço para profissionais virem aqui falarem, né, do que eles fazem, gera um pico de autoridade para aquele núcleo, mas é uma bolha. E aí as pessoas estão pagando, aí vamos jogar pro digital agora, certo? O cara tá pagando para ir lá, paga 300 mil, 400 mil para fazer parte de um grupo, esse grupo tem Pra tirar foto 5 com umas- almoços, aí eles juntam todos no centro malhando e pulam, somos fortes, somos lindos, tira foto ali com o seu grupo. Tem aquele e tal. backdrop pra tirar foto com todo Tem mundo. o backdrop né? e tal, e não sei o quê, e você vai nas reuniões, é só mentalidade, 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 zero de metodologia. Do ponto de vista comercial, eu acho genial. É tipo a Disney. É diversão pura. É uma experiência sensorial quase, né? Só que a promessa da Disney é venha para um mundo fantástico. Sim. Se ele falasse para mim... Promessa e entrega tá cumprido. Cumprido. Certo. O problema é que lá eles estão prometendo uma coisa e entregando uma experiência sensorial. Sim. E não uma transformação. E não uma transformação. E assim, isso prejudica o mercado como um todo. E a gente vê líderes de segmento fazendo isso. Replicando, né? Esse Mas modelo. cara, mas será que não tem nenhum tipo de transformação? Eu acho que tem. Eu acho que às vezes, Léo, independente do nível que a pessoa tá, o cara às vezes vai pagar 300 mil ali e vai tirar alguma coisa de dentro dele ali que tava perdida. Eu acho válido, tá? Eu não acho válido o cara vender a casa pra entrar num programa desse achando que a vida dele vai mudar. Sim. E tem, né? Muito. Eu não acho isso válido. Entendeu? Eu não acho que isso é... Tanto que quando eu vou fazer reunião lá, que a gente tem uma equipe comercial, mas a reunião final é comigo. Porque eu aprovo ou não o mentorado. Uma das coisas que eu aprovo é, cara, esse cara tem condição de me pagar? E eu vou ter condição de dar ROI para ele? Existe uma tese onde eu consigo dizer, cara, você vai fazer isso, você vai aumentar seu faturamento em X. Ou uma possibilidade. Se eu achar que é muito perto, ou que não tem uma possibilidade pelo menos 10 vezes, eu não vou vender o produto para ele. E eu falo para ele, olha, não encontrei ângulo para você entrar no programa. Não, porque ter alguém que você... Isso não quer dizer que ele vai ter ROI. Exato, mas tem que ter ângulo. Sim. Sim, tem que ter Vai um ponto... depender dele ter Tem que ROI. ter um ponto de partida. Tem que ter ângulo. Que eu falo, cara, isso aqui não para de pé. E lá não tem ninguém fazendo essa análise. É uma euforia. E aí entra na necessidade que as pessoas têm de ascensionar no Brasil através da fama. Volta para o que a gente falou da década de 90. Sim. Você ser famoso, você vai ser pela arte, pelo futebol, ou por aqui, ou pela mídia. Ou agora por ter acesso a grandes gurus. Grandes gurus. E tirar uma foto junto e às vezes falar que é sócio dele, né? Mas é sócio. Né? Mas lógico que é sócio, porque o guru ganha 15%. Exato. O guru é sócio dele, Sim. ele não é sócio do guru. Sim. Não, e não para alongar isso, porque senão a gente vai tangenciar, ter que mencionar Sim. nomes, né? Mas eu... Não, ajuda muita gente, tem muita gente séria, muitos deles têm trabalhos sérios, Sim. têm entregas sérias, mas a gente vê uma desvirtuação Sim. geral no mercado. E eu já ouvi de muitos desses nomes que esse modelo de negócio, desses high ticket de acesso, Sim, que a pessoa compra acesso, se tornaram os negócios de maior ROI da vida deles. sim, Sim. E às vezes pessoas de negócios bilionários. exato. De maior margem, né? Agora, acesso vale dinheiro? Depende pra quê. Exato. Se eu dependo de uma transformação se eu tô na merda e eu dependo a transformação da minha vida desse acesso, ferrou. Sim. Né? Sim. Agora, se eu sei o jogo que eu tô jogando, eu quero ter uma experiência, quero estar perto, eu já tenho, né? Tudo bem. O dinheiro é seu. Leão, Se você não vai igual quebrar com isso. o mercado financeiro. Bota tubarão e sardinha no mesmo tanque. Uhum, No final do dia, quem sobrevive é o tubarão. sim, Só que sem a sardinha, o ambiente não se forma. não se forma. É igual ao mercado financeiro. Rodrigo, onde que entra o papel do podcast no seu ecossistema de negócios?
Cara, Porque você tem um podcast que... Quantos episódios já, Rodrigo? a gente tá com 76 gravados, eu acho. Quer dizer, já passou da arrebentação, Já passei já da tem prova arrebentação. social, Sim. né? Um círculo de convidados cuja autoridade foi crescendo cada vez mais, Sim. né? Conta um pouco dessa sua experiência, quais são os seus aprendizados com o podcast e como ele serve para o seu ecossistema. Olha, o podcast inicialmente a gente montou ele dentro de uma tese para falar de marketing para profissional liberal. Ponto. Depois a gente foi expandindo essa tese para a gente trazer grandes comunicadores do digital. Depois teve uma fase que eu trouxe alguns clientes para falar. E hoje eu estou chamando quem eu quero conversar. Boa. Quem eu acho que vai Chegou ter um no papo... destino. Com quem que eu quero ter um papo que eu acho que tem um papo legal? Uhum. Né? Então eu acho que é mais nesse... eu cheguei nesse local. Uhum. E eu ouvi isso de alguma maneira, acho que do Marcelo, Toledo. É. Uhum. que ele fala, cara, eu chamo quem eu considero excepcional. Aqui é o podcast Excepcionais. Sim. E claro que aí vai trazer os ângulos do teu repertório. Exato, E aí é o denominador comum. exato. E eu acho que assim, o podcast é uma experiência incrível, porque eu gosto de gente, verdadeiramente. Sim. Eu gosto de gente, gosto de conversar, gosto de trocar, e eu sou curioso pra caramba. E aí você tem essa experiência, você é um dos grandes precursores aí de podcast, e tem uma história incrível e motiva muita gente, inspira muita gente. Inclusive, ele foi um dos grandes motivadores que ele falou, passa do 50º, que você vai sobreviver. Sim, não, eu sabia que você ia Né? passar, eu sabia que você ia passar. Mas Tava você me claro. motivou bem ali, que eu falei, cara, porque eu tava bem, ele foi no início do meu podcast, Sim. você foi bem no início, Sim. né? E... 2 anos atrás, eu acho. Exato, já foi 2 vezes. Sim. Né? E então, assim, ele exige de você conhecimento, jogo de cintura, mente aberta. O meu podcast é brand safe, como o seu. Então eu não tô lá nem para gerar polêmica, nem para atacar. Então você tem que ter uma conversa que ela pode aprofundar, ela pode ter temas mais picantes, mas ela não é uma conversa acusatória, nem... Sim. Isso é muito legal porque você vai construindo uma reputação em que as pessoas se sentem à vontade para ir no seu podcast. Sim. Porque existe essa história, a pessoa convida, pergunta pro outro que já foi, como é que foi? Sim. Não, existe uma prova social dentro desse círculo dos entrevistados, Sim. né? Que serve para como quanto mais você vai expandindo o horizonte de quem você convida no sentido de tamanho, né, desse convidado e tudo mais, a prova social do podcast com certeza faz parte da escolha da pessoa. Exato. Né? Tanto de quem foi, como qual o tamanho da sua audiência média, Exato. né? E para as marcas também, né? Sim. Hoje, com essa jornada no podcast, onde você fala, poxa, eu quero conversar com grandes pessoas que eu queira bater um papo, né? Ele tem um lugar de negócio dentro do seu ecossistema? Ou ele tá lá para ser uma construção de autoridade também do Rodrigo, né? E que, by the way, pode transferir isso para algum negócio que você tenha? Olha, eu aprendi uma coisa fazendo podcast, e eu demorei acho que um pouquinho para aprender, que quando a gente faz o podcast, a gente sim ganha autoridade, mas a entrevista é sobre o convidado. Sem dúvida nenhuma. Né? No início, eu fazia mais como um bate-papo e de alguma maneira eu tentava colocar um corte ali ou outro. Eu acho que isso foi maturidade da minha parte no início. Mas eu aprendi com o tempo que, cara, explora o convidado muito. Tá, você quer dizer, você queria colocar um corte que seria o holofote em você. Exato. Trazer ali pra você. Às vezes até acontece que você vai contar uma história sua, Sim. você vai dar um exemplo. Esse dia eu gravei uma entrevista e ele falou, pô, você falou sobre você dessa. Eu falei, mas eu tava contextualizando, me coloquei Sim. como exemplo. Uhum. E aí, se eu quiser também, eu corto aquela parte do podcast. Antes de mandar. Mas eu vou mandar inteiro, não Sim. vou mandar cortado, não. Sim. Porque não foi nada extravagante, eu não tava lá, ó, eu sou, eu faço, eu aconteço, né? Agora, dentro do meu ecossistema, eu acho que o podcast ele traz uma expansão de audiência, Uhum. porque as pessoas vão me ver com outras pessoas que são importantes, vão falar, pô, deixa eu ver esse episódio aqui do Léo. Uhum. Pô, gostei do jeito que o Rodrigo entrevista, deixa eu procurar o Rodrigo. Sim, transfere autoridade. Quem é esse cara? Aí o cara vai chegar em mim. E aí, quando ele chegou em mim, ele entrou no meu ecossistema de negócios ali, pode ser que ele vire meu cliente ou não. Uhum.
Tem podcasts que eu gravei com pessoas há 1 ano, que a pessoa vem, pô, viu o podcast que você gravou com fulano, tanto como entrevistado como entrevistador. E aí, eu vi o que você faz e eu quero conversar com você. Uhum. Porque o YouTube tem essa característica desse conteúdo que tem longevidade, Sim. né? Que eu acho a grande sacada do YouTube é Sim, essa. a meia-vida do conteúdo do YouTube é muito diferente da rede social, Exato. que morre em um determinado momento, né? E tem outro propósito numa construção de topo, meio e fundo de funil. O YouTube, ele serve em todos os momentos do funil, mas ele tem um poder, cara, de construção de autoridade infinitamente maior. Porque a pessoa tá te vendo muitas vezes numa tela grande, Sim. com atenção total e não num imersivo, scroll. né? Exatamente. E lento, né? Exato. E nesse momento, eu tô no momento de transição do podcast, em que ele tem que virar uma BU. Ah, aí que eu quero chegar. Ele Então você tem já que tá virar uma começando a BU. enxergar como um business também. Eu vou começar. Eu nunca tratei ele como um business, sempre foi um investimento. Certo. E para os meus clientes que também vão fazer podcast, eu falo: no início, coloca na sua cabeça que ele é só um investimento. Uhum. Porque tracionar um podcast não é tão fácil. É uma camada longa. Eu tô com um cliente lá. E aí, como é que tá? Vai fazer o primeiro episódio? Ele: tá difícil arrumar os convidados. Eu falei: bem-vindo. É o startup de um. Se você quiser, eu te mando 10 prints de cara aqui do meu tamanho. Não tô falando de cara grande, não. Do cara do meu tamanho que eu tô chamando, os caras nem abrem a mensagem. Tem um monte. E tá tudo bem. Faz parte. Existe um método. No hard business. No hard feelings, sim, né? Sim. Tem gente, cara, que eu chamei e vem 1 ano depois. Sim. E tá tudo bem. E é parte do jogo isso. E tá tudo bem. E tem gente que você chamou não vai responder, mas se você convidou uma outra pessoa que foi e tá no círculo de influência, aí ela vai responder. Ela vai responder. Num segundo momento que você reativar aquele contato. Exato. Então, assim, é uma jornada muito legal. Hoje, eu vou te falar, eu sempre faço essa pergunta para as pessoas, né? Eu vou fazer ela para você. Posso fazer uma pergunta claro. no seu podcast? Se você não tivesse mais nenhum problema financeiro na sua vida, ou seja, você tem dinheiro geracional, você ia fazer o quê com o seu tempo? Podcast. Eu também. Acabou. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje. E aí eu tenho falado pra mim, cara, por que você não pega e realmente transforma numa BU? E aí você vai analisar métrica, você vai procurar patrocinador, você vai fazer grade de conteúdo, você vai botar uma pessoa pra ir atrás de convidados, você vai botar uma pessoa pra vender o seu podcast, aí profissionalizar essa BU dentro do seu ecossistema todo. Exato. Porque agora eu acho que já tá no momento pra isso. Eu acho. Eu já tô aí... Já passou a arrebentação. Eu já tô há quase 3 anos fazendo. Porque eu acho que você tentar... Aí a gente volta pra questão da autoridade. Quantos anos o cara demorou pra... Ou a mulher demorou pra construir autoridade na vida real dela? Décadas. Quanto tempo demora pra você tracionar um podcast e tal, não sei o que? Cara, demora anos. A não ser que você entre ali, você já é um cara muito grande. Exato. Com muito awareness. Sim. Caso do Você Ferri. já é mainstream. Caso do Ferri, talvez. Sim. Que ele chegou ali, ele construiu um podcast, 100 episódios, o cara tá gigante. Sim. E contou com estratégia de campeonato de cortes também. Óbvio. Mas eu tô dizendo, é o nível de profissionalização. Exato, que o cara investimento, tem. né? Não foi eu que comecei lá Sim. e, tipo, né, passando... Na raça. Passando o chapéu na praça, Sim. né? Que foi assim que a gente começou. Eu comecei porque eu gosto de me comunicar. E, então, assim, eu acho que eu atingi esse ponto de maturação, que eu digo que eu tô no acampamento base. Eu cheguei no acampamento base. Agora vai subir a montanha. Agora dá pra subir a montanha. Não dava pra subir há 1 ano atrás. E com um entendimento de onde que o meu conteúdo atinge uma determinada audiência que vai ser o interesse de marcas quererem se conectar. Sim. Né? Para ter clareza de quais são essas marcas que vão ser seus patrocinadores, né? Que vão chegar e quererem conversar com você sobre isso. Então eu acho que essa clareza que tem muito a ver também com o que você já sabe que está na sua estratégia do teu método com seus clientes, de beleza, constrói audiência, conecta com business. É o que você vai fazer agora com o podcast. Exatamente. Eu sou um cara que gosto de... Pô, esses dias eu levei um cara que foi monge. Um jovem que foi monge. Aí no seguinte agora vai sair o Miguel. O outro vai sair o Kizo. Mas eu preciso dar uma angulada para poder facilitar para o patrocinador. Exato. Ou eu vou pro mainstream.
Só que aí o mainstream é um jogo que eu não sei se eu quero jogar. Eu gosto do nichado. É porque todo o teu business É ele nichado. tem um lugar da autoridade para um determinado público nichado de negócios, né? Exato, exato. E para você ir pro mainstream, você realmente tem que abrir o conteúdo. Sim, E aí você tem que ir... é um outro jogo. Você tem que ir pro que é mais chamativo, quase escandaloso. Você tá mais perto da loucura. Sim. Você vai ficar flertando mais com a loucura. Eu até acho que você teria a habilidade de comunicação, Eu também. tá? Eu acho que eu também. eu acho que isso não é um Os caras falam pra mim, pô, você devia fazer isso, você devia, Né? você se dá bem e acho tal. que não é um limitador para, né? Você não tem um problema de perfil para chegar nesse posicionamento. Acho que não, tem um É repertório e jogo de cintura. É uma escolha de um modelo diferente. Se eu fosse hoje só para o podcast, falar, cara, não vou ter mais nenhum business, só quero ter podcast. Aí só tem esse caminho, Construindo uma grande audiência. construir uma grande audiência. Uhum, Mas não é meu caso hoje, uhum. entendeu? Eu gosto muito do que eu faço, ainda tenho muita vontade, desejo e... Cara, eu aprendo muito com meus mentorados. Sim. Muito. Porque Sim. é uma troca muito profunda durante muito tempo. E eu faço muitas conexões. Essas conexões viram outros negócios em outros setores. O teu ativo é a comunidade, né? Que você está formando nesse exato, business principal, né? Exato. Rodrigo, você tem uma facilidade de fazer uma projeção de futuro, né? Pelo menos tinha, né? Que eu sei. Num olhar onde construção de autoridade tem esse componente muito autoral ainda, porque você deixou isso muito claro, né? Não existe uma fórmula pronta, replicável para você construir autoridade, Sim. né? E sim, boas práticas, direcionamento, mas depende muito desse protagonismo do profissional, né? Ser autodidata, aprender, testar e fazer o esforço dele. Onde que eu quero chegar? Por outro lado, a gente tem o crescimento exponencial dos conteúdos por inteligência artificial. Tá bom. Tá? Antes de falar sobre futuro de 2 anos para frente, algo do tipo, onde que é esse lugar onde IA e autoral se juntam pro bem? Eu acho que a IA ela vai te trazer uma habilidade de cruzar dados que a gente nunca viu na vida. E ela já traz isso. Uhum. Então, acho que hoje não tem como você falar de autoridade e tocar, como a gente está falando, meu podcast vai virar uma BU. O cara que começou a trabalhar a autoridade dele ali no Instagram, aquilo é a empresa mais barata que ele vai montar na vida dele. Uhum. E que tem o maior potencial de ganho da vida dele inteira. Mas, como uma startup, é muito barato, Uhum. certo? E como uma empresa, sem BI, não tem game. Sim. Certo? E eu acho que esse é um lado da indústria que as pessoas não tocam muito nesse assunto. Você é um cientista de dados, Uhum. certo? Tem poucos cientistas de dados, eu acho, que se comunicam bem no Brasil. Uhum. Tá? Mas eu acho que a IA vai trazer essa ciência de dados de uma forma mais palatável para as pessoas. Acessível para todos. Então, o primeiro ponto eu acho que é entendimento de performance, Uhum. entendimento de correção, pesquisa. Cara, pesquisa. Como é mais fácil você pesquisar? Desde que você tenha as referências e os contextos certos. Uhum. Né? Me dê os maiores criadores do mundo para fazer dinheiro. Não, gente, não é assim que trabalha com a IA. Uhum. Você sabe disso. Mas tem gente que acha que é assim, mas não é. Sim. Né? Aqui a gente tem uma audiência mais qualificada que ela sabe que você tem que botar contexto. Muito contexto. Então eu acho que a IA, ela sim é uma alavanca, ela é aquela ferramenta que ajuda você a movimentar, sabe a vareta que faz você levantar a pedra? Uhum. Eu acho que a IA hoje é a vareta. Uhum. Lá no futuro, a gente vê outras possibilidades de geração de negócio 100% por IA, Uhum. que eu acho que já existe isso hoje, mas quem que está se aproveitando disso hoje? Vamos falar do canal Faceless de YouTube, vamos falar da indústria de avatares de IA para vender TikTok Shop. Uhum. É business de profissional, amigo. Uhum. Que o cara tem que ter uma inteligência de YouTube ferrada. Aí eu pedi Aí é um nicho e um timing e um momento de mercado específico que Agora. vai favorecer um Agora. repertório, né, de Agora. Exato. Agora. Uhum. Daqui a um ano, Não mais. morreu. Exato. Porque você precisa de base instalada. Uhum.
Instalou base e já era, Sim. né? Tava conversando com o meu enteado. Eu contei a história esses dias no podcast. E eu falei, vem cá, o que você quer fazer? Ele, acho que eu quero editar vídeo. Eu falei, pô, o negócio já nasceu morto, né? Não falei isso pra ele, né? Mas eu falei, cara, esse negócio já nasceu morto. Mas tudo bem. Aí eu falei, não, vamos pensar aqui. Aí eu falei pra ele, faz uma pesquisa de canal faceless e faz uma pesquisa de avatar de inteligência artificial. Porque ele tá estudando lá na FECAP e ele tá fazendo o curso técnico de IA. Já tá ali. Boa. Né? Aí ele foi lá, trouxe lá os canais de faceless. Cara, os canais monstruosos. Aí ele falou assim, mó legal, né, tio? Imagina a vida que o cara tem, ele deve trabalhar mais ou menos pouco. Eu falei, Gabi, nessa empresa aqui, deve ter uns 40 caras trabalhando. Porque para chegar nesse canal aqui, o cara criou 100. E esses canais estão rodando com 1 trilhão de conteúdo o dia inteiro, que um humano verifica na ponta, com uma inteligência de dados absurda, e aí ele acerta um que paga todos os outros. Estratégia de portfólio, né? Para um estourar, você testou muito. Existe o cara sozinho que foi lá e fez? Existe esse Mas é cara. exceção. Mas é exceção. Você não monta uma estratégia de negócio achando que você vai ser exceção. O problema da rede social é que a rede social fez a exceção parecer a normalidade. Exato. E aí, então, o papel dessa mentoria com seu enteado foi de desmistificar que aquilo é uma empresa de uma pessoa e que é a exceção possível para todo mundo. E aí eu falei, cara, começa aqui, vem aqui. Aí eu dei a tarefa. Aí eu falei, vamos diminuir o task. Quero que você faça o carrossel pra mim por IA, assim, assim, assado. Eu vou te dar as pautas. Ele tá fazendo. Carrossel tá bombando. Olha só. Performance. Ele tem quantos anos? 16. Dominion 20. Novo grupo. É. Cobaia. 20 menos. É. E aí, assim, então, eu acho que vai ter aí, falando mais amplamente, você vai ter uma mudança no mercado profissional muito forte, muitas oportunidades de educação, de reskilling. Por isso que eu acho que o mercado de educação na rede social e na internet, ele precisa de pessoas mais fortes e sérias trabalhando ele, para a gente ter mais conteúdo técnico, mais curso técnico. E aí eu volto para uma frase que eu gosto muito, que é, se você está vendo o mundo se transformar em algo que você não gosta, a culpa é sua. Briga pelo mundo que você quer. E eu tô vendo muita gente boa calada. E aí quando você fala assim, qual que é a essência do seu trabalho? É colocar essas pessoas que têm o conhecimento adquirido no mundo analógico para dentro do sistema. Porque senão a gente não briga em igualdade, cara. Sim. Não briga. É uma guerra que os grandes guerreiros estão do lado de fora. Exato. Sabe os generais? Estão todos aqui, ó. Não tão vendo o pau comer lá dentro. Sim. E uma transferência de riqueza absurda. Porque tem gente ficando rica do dia pra noite. Que são as exceções. Sim. Mas aí você pega um general de guerra, fala pra ele, agora a guerra não é com o soldado em campo, é com o drone. Vamos aprender aqui como é que faz tática com o drone? Ele vai pegar a época dele lá, ele vai trazer alguma coisa aqui e vai fazer esse drone melhorar. Ele pode não saber operar o drone. Mas a técnica e a tática de guerra, ele sabe muito bem, porque ele já venceu muitas batalhas, não? Eu acho que as pessoas estão deixando um momento muito forte passar, e você falou de timing. Eu acho que quem não se posicionar nos próximos 2, 3 anos vai perder a grande janela. Vai ficar muito difícil lá na frente. E aí, você falando isso, você tem 3 grandes ondas de transformação profissional na sua carreira. Sim. Corporativo, fotografia, pegando um timing e sabendo se colocar na onda da forma certa, que foi parte do seu sucesso, e o digital com um ângulo muito específico, numa audiência muito específica. O que você está olhando? Você está olhando alguma nova onda ou você está olhando a consolidação desse terceiro ciclo numa solidificação do seu ecossistema como um todo? Hoje, eu tenho a felicidade de trabalhar trazendo todo o meu portfólio e meu repertório profissional convergindo numa entrega única. Então eu estou vivendo lá o meu céu de brigadeiro.
Porque quando eu tô lá com o mentorado falando sobre comunicação na rede social, eu trago toda a minha bagagem executiva, de cultura, de gestão, de vendas. E aqui, isso é o que faz a venda acontecer. Exato. Porque não é, eu fiz um conteúdo ótimo, maravilha. E Sim. como é que você traz daqui pro cliente? Uhum. Como é que você faz esse cara assinar o contrato nessa ponta aqui? Uhum. Tem que conectar. Sim. Então eu vivo um momento ótimo, onde todas as experiências que eu tenho de vida convergem num único produto. E aí aquelas coisas da vida. Como você chegou até aqui? I don't know. Fui caminhando, pedalando a bicicleta, e a bicicleta fui vendo novos cenários e novos caminhos. E hoje, parafraseando Steve Jobs, quando você conecta os pontos de trás para frente, você entende que Nossa, é tão óbvio. que esse repertório somado é o que te dá essa vantagem competitiva Faz eu ser para único. esse posicionamento. Faz eu ser único. Certo? Eu me considero nesse ponto, as pessoas falam, você vai chamar fulano lá que trabalha também com posicionamento pro seu podcast, mas seu concorrente. Não é. Sim. Ele tem a característica dele, tem um público que se identifica com A ele. disciplina é a mesma, o público é outro. E tem um público que se identifica comigo. Pode ser que a gente tenha públicos, pode ser que tem gente que goste dele, mas não contratou ele, vai me contratar. Sim. E tem gente que gosta de mim, não me contratou, vai contratar ele. Tá tudo bem, tem cliente pra caramba no mercado, não precisa sair Sim. na faca, não. Senão eu falei assim, Rodrigo tem um podcast também, Não por que vou, eu vou chamar aqui? Não vou. Eu acho isso muito pequeno, Uhum. certo? Então, assim, nesse movimento, eu vejo que eu tô ali num espaço único, eu tento trazer do meu cliente qual é o seu espaço único que você pode trabalhar. Putz, não sei. E aí a gente vai construir isso também. Uhum. Eu tenho um caso muito emblemático de uma outra cliente minha, que ela é advogada do tributário. Goiânia, grandes clientes. Cliente de bi. E ela ama falar sobre teologia reformada. E é onde ela brilha. Ela já ganha dinheiro no tributário. Mas a comunicação dela, hoje, é sobre teologia reformada. Uhum. E é onde ela brilha. Onde ela se sente... Aí ela já montou um clube do livro, aí agora ela já entendeu que o clube do livro é uma coisa que toma muito tempo, aí agora ela vai escrever um livro e tal, aí desse livro vão virar palestras. Ela descobriu Uma outra coisa para a BU digital dela é uma outra vertente que não a profissão. Exato. E eu falo que quando você vai pro digital, você vai abrir uma caixinha que você não sabe o que tem lá dentro. É igual ser pai. Quando você é pai, você descobre um amor dentro do seu coração que você nunca viu na vida. O digital é equivalente. Você vai descobrir novas habilidades, novas rotas que não estavam acessíveis para você no mundo real. Perfeito isso. Porque você tem uma expansão de comunicação muito forte. Estejam no digital, porque senão vocês vão perder a oportunidade de expansão. Tem um preço. Sim. O preço da exposição, uma coisa que eu acho que a gente não falou aqui, esse profissional que hoje tem 20, 30 anos de carreira e tem 1.000 seguidores com perfil fechado, ele é muito bom no que ele faz, mas ele vai precisar ser muito ruim numa coisa nova até ele ficar bom de novo. E você acha que isso é uma barreira É uma das que é um dos grandes barreiras. para começar? Eu Porque acho que essa cheguei tão longe, tem que ser estagiário do digital? E ela tem muita dificuldade de verbalizar e de aceitar isso. Que esse é o medo. Por quê? Eu já venci tantas guerras. Você acha que eu tenho medo dessa guerra? Acho. Acho que você está exatamente com medo. Como que isso se transfere? Então, eu acho que não é meu momento. Não, acho que a empresa aqui a gente está passando uma transformação. Eu acho que agora eu não vou conseguir dedicar. Não, esse modelo assim que você vai me transferir conhecimento, acho que não serve para mim. Eu acho que eu preciso de uma equipe que faça tudo para mim. Tá, você quer que eu construa uma fama para você. É isso. Quando vem esse discurso, eu falo, ele não está pronto. E aí pode ser parte de você aceitar ou não, Exato. né, um membro novo na sua comunidade. Eu tendo a não pegar esse mentorado que tá com esse... Eu não insisto. Uhum. Eu não sou um cara muito de grandes follow-ups. Porque daí pode ser que num outro momento ele venha mais preparado. Venha mais preparado e ele vir despreparado vai prejudicar o andamento do projeto. Sim. Eu assim, como a gente não tem 1 milhão de vagas, Uhum. Sim. certo? A gente consegue filtrar bem, escolher bem. Porque não dá para trazer um cara que não tá preparado, que não tá pronto ou que não vai fazer. Às vezes acontece, o cara vem motivado e demora para tracionar e demora para fazer as coisas e tal, porque ele tá enfrentando os dilemas da vida, os dilemas pessoais, as quebras de crença. E são coisas muito fortes, né, Léo? Você ser um cara fodão no que você faz, e você falou a frase perfeita.
Eu vou usar, tá em corte. E você não aceita ser estagiário no digital. Onde que, nesse momento onde seu repertório convergiu para um oceano azul que você está vivendo, né, de negócios, de público, eu acho que tem muito sobre o que você tem uma ambição positiva de querer construir mais coisas, e eu sei por várias trocas que a gente já teve, né? O que te tira o sono e o que te preocupa? Cara, a despreparação do Brasil pro que vai vir por aí. Isso me tira o sono absurdamente. Discorra mais, o que você quer dizer com isso? A gente no Brasil tem um modelo de aprendizado, principalmente de trabalho, que ele é um modelo mais orgânico. Entrou na empresa, Cláudio, senta com o Jorge ali. Jorge, quer rampar o Cláudio, hein? Ó, teu pai e teu filho, hein? Eu passei isso em multinacional. Ó, faz os cursos aí que tem que fazer do e-learning aí, mas cola nele. Ele é que sabe, isso aqui tem que fazer para RH. E o Brasil é um país que não investe tanto em escola técnica. Eu acho que o Brasil precisa mais de escola técnica do que de faculdade. Tá faltando gente na... Minha filha. Tá faltando gente... Filha tem que atender. Tô no meio de um podcast. Te ligo depois, meu amor. Tá tudo bem? Tá bom. Me liga depois, beijo. Love you. Tchau, tchau. Te amo. Tchau. Não dá, gente. O pai que atende. Ela mora em Brasília, né, cara? E aí você nunca sabe, assim. Sim. Né? A Sim. gente se fala bastante, quase todo dia e tal, mas às vezes... Tá adolescente, né, Léo? Aí tem horas que você... Quantos anos? 16. A idade na minha, 16. Essa idade é boa. Mas o pai tem que estar perto, Sim. né? Porque tem muita novidade acontecendo. Onde a gente estava na nossa conversa? A gente estava no que te preocupa e você falou sobre A despreparação do Exato. Brasil. E aí eu acho que o mundo está evoluindo para um lugar e o Brasil está preso em inúmeras cortinas de fumaça geradas e exponencializadas por conteúdo para tirar a atenção das pessoas para as coisas que efetivamente são importantes, e o Brasil, cada dia que passa, está menos competitivo. Faz sentido? Faz sentido e é profundo. É profundo. É. Isso me traz muito temor. As pessoas me perguntaram esses dias, você tem vontade de morar fora do Brasil? Eu já morei fora do Brasil. Mas isso é um temor, e aí ele tem um temor conceitual do tema, mas isso é um temor pessoal, que é determinante até sobre o que você espera do teu futuro? Porque se você não forma progresso, você não forma mercado consumidor. E isso atinge todo mundo. Uhum. Não adianta. Que é uma das preocupações que as pessoas têm com a IA. Mas aí não vai ter mais emprego. Se tiver mais emprego, não tem consumo. Não, mas aí a IA vai ter independência, as empresas vão fazer serviço e vão vender para a própria IA que vai ter Bitcoin. Uhum. Você já deve ter ouvido essa tese. Sim. Não sei se isso vai acontecer, pode ser que sim. Acho que talvez seja um processo natural das coisas, né? A IA ter CPF. Sim, certo? Sim. Ser um cidadão. Sim. Né? Vai votar, enfim. Vamos coexistir. Aí a gente já entra, talvez, no transhumanismo. Isso me preocupa. Isso aí é uma futurologia... Muito futurologista. Né? Reta final, eu queria perguntar algumas coisas pessoais pra gente fechar. A gente é contemporâneo de idade, apesar de eu parecer uns 30 anos menos, pelo menos. Um chuchuzinho. Não, é o gênio oriental mesmo. Mas a gente tá melhor do que quando a gente era mais novo. Eu vi seu vídeo hoje lá, você Acredito mais novo, que sim. Você está muito mais bonito. Quero acreditar que sim. É verdade. Quando você tem esse momento onde a convergência do repertório te traz um universo de oportunidades profissionais que estão sob seu poder de escolha, do que você diz sim, do que você diz não, você está sob o controle, né, de muita coisa do seu destino profissional. E nessa fase da vida, te vem também na cabeça aquela questão de pensamento sobre longevidade e o que eu preciso fazer agora para desfrutar desse oceano azul e dos frutos que eles virão? Eu já tenho esse pensamento tem mais ou menos uns 10 anos. Quando eu saí do banco, eu aqui em São Paulo fui num médico e ele falou a seguinte frase para mim. Tô com 49 hoje, na época eu tava com 39.
Ele falou, você vai definir a sua velhice nos próximos 10 anos. Uhum. Que é entre 40 e 50. Uhum. E naquela época eu comecei a mudar muitas coisas da minha rotina. Comecei a mudar a alimentação, me preocupar, porque eu era aquele cara abençoado que comia qualquer coisa e não engordava. Mas com 40 começou a mudar O metabolismo vai mudando. o metabolismo e você Uhum. precisa reaprender a comer. Sim. Né? E não é porque você não engorda que não te faz mal. Uhum. Né? E aí eu venho nesse trabalho de lapidação pessoal de várias questões, tá? Higiene do sono, que tipo de conteúdo que eu assisto, que tipo de roda de pessoas que eu estou, vale a pena mesmo ir naquele lugar, vale a pena mesmo me dedicar a ler este livro, vale a pena mesmo me dedicar, por exemplo, eu não tenho mais o X há um tempo, Uhum. porque o X não me traz a maneira como eu uso, Certo. tá? Não me traz nada de positivo. Uhum. Eu entro na Fúria, porque é a rede da Sim. Fúria, né? Sim, sim, eu sim. entro É o na hate. Fúria. Uhum. E então, assim, ponto de vista de alimentação, sono, leitura, parte filosófica, todas as questões, eu venho há 10 anos trabalhando essas questões. E, cara, eu tô com 49 anos e eu acho que eu tô num estado ótimo de Sim, saúde. tanto que eu te escolhi quando você tá no prime do shape. Lembra que eu te falei isso quando eu te convidei? Eu falei, pô, quando eu fui no seu podcast a primeira Olá. vez, você tava uns 10 quilos a mais, talvez. É provável. Né? Eu tive a fase que eu quis ficar grande, forte, Uhum. fortão, porque eu sempre fui magrinho, né? Sim. Fui magrinho a vida toda. É. E aí eu falei, não, agora eu vou ficar fortão. Agora eu sou fisiculturista. Ah, não, eu virei fordo, né? Forte e gordo. Que eu tava com volume, mas sem definição. Aham. E aí eu falei, pô, isso aqui não tá me 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 atendendo. satisfazendo mais. E aí, ano passado, eu fui fazer o projeto para correr no deserto, né? Foi um projeto pessoal, intenso. Foi um ano bem intenso. E nesse projeto pessoal, eu precisei perder peso. E aí eu entrei nessa jornada de perda de peso. Na pandemia, eu fiz uma época uma dieta low carb, assim, muito firme, eu cheguei a 7% de gordura. Uhum. Só que eu fiquei muito magro. E aí, dessa vez, eu fiz melhor acompanhado, até porque não estava só, né, dentro de casa o dia inteiro. E aí eu consegui perder e manter bastante da massa magra e faz um procedimentozinho aqui e ali, né? Bem light, né? Não tá igual o latino, que exagerou, mas... Não, aí a gente sempre, né, tem que... O que eu falo, você tem que dar um retoquezinho, mas tem que ser natural. Rodrigo, você como um cara estudioso e curioso, o que você tem consumido de conteúdo, o que você tá estudando, o que tá te chamando a atenção? Cara, eu tenho lido muito... E não necessariamente coisas formais, né, de um livro específico, mas um podcast, livro, perfis, o que tem te chamado a atenção? Eu entrei no grupo do Bernardo, que teve lá no meu podcast, que ele faz um estudo de Vedanta Uhum, legal. todo domingo de manhã, domingo 9 horas da manhã, ele faz um estudo de Vedanta. E ele é muito jovem, Léo, ele tem menos de 30 anos, e o cara tem uma sabedoria, ele tem uma paz interior assim. Uhum, E aí tô eu e a Tereza é do grupo da Domínio e ela também trabalha comigo. uhum. Que a Tereza já é aposentada, já é avó e tal, e ela trabalhou com educação a vida toda, e então ela me ajuda lá e também tem o projeto dela, autoconhecimento. Tem trabalhado muito essa questão do autoconhecimento. E aí tô estudando bastante sobre isso, e cara, não paro de ler coisas técnicas mesmo. Uhum. Então, tô lendo o Clique Aqui. Então são sobre as disciplinas táticas, às vezes, que somam no repertório que você aplica no business, né? Exato, porque quando você lê, por exemplo, eu tô lendo lá o Russell Brunson de novo, lá, Uhum. o dos experts, Sim. né? Segredo dos experts. Tem alguma coisa nova ali pra mim? Não muito. Mas lembra que rede social é você falar fácil aquilo que é difícil. Uhum, E esse livro virou um best-seller porque ele falou fácil uma coisa que era difícil. uhum. Então deixa eu ler o livro dele para entender como que ele explica e como eu explico. E aí eu falo, putz, olha só, eu tô adorando a pílula aqui que não precisa. Então ler esse tipo de literatura também me ajuda muito a codificar a maneira como eu trabalho meu conteúdo para fazer ele chegar mais fácil nas pessoas. Porque Sim. eu já fui do mercado corporativo, você também trabalha no mercado corporativo, a gente tem um linguajar, né? Mas o empresário brasileiro não está nesse lugar. Sim, é um linguajar para aquela bolha, né? E é uma bolinha. Sim.
todos os mentorados que eu tenho que vêm desse segmento e montam suas consultorias individuais, eu falo, cara, eu tenho que te despir do personagem corporativo. Uhum. Porque o empresário fundador, que nunca foi CLT na vida, ele olha pra você e acha você esquisito. Acha? Uhum. Por quê? Porque a educação foi orgânica, Sim. eles não tiveram os mesmos... O cara não fala das mesmas coisas, não lê o balanço do mesmo jeito. Não, É um outro caminho de formação, é um outro riquíssimo, caminho, mas é outra semântica, outro vocabulário, né? é outro grupo, né? São Sim. outros códigos sociais, Sim. são outros símbolos e significados, então a gente tem que tirar um pouco disso. E aí eu tô sempre investigando. Esses dias eu peguei um livro lá Tava no aeroporto, tava com a minha filha até. Aí eu falei, deixa eu ver um livro aqui do Thiago Brunet. Já tem 9 milhões de seguidores. Alguma Sim. coisa ele sabe fazer muito bem, né? Sim, E e ele... conecta muito sobre teologia. Exato. É. Exato. E ele simplifica muito isso. Aí eu falei, deixa eu ler o livro dele aqui. Aí eu até postei, ele me respondeu. E eu chamei ele podcast e ele não respondeu mais. Aí eu falei, aqui é o gancho, é agora. Um dia eu vou trazer. E assim, era um cara que eu via e via. E aí eu li o livro dele e eu falei, tá aqui porque ele é famoso. Muito simples a maneira como ele explica coisas que são profundas do ser humano. Porque eu fico lá estudando sociologia, psicologia aplicada ao consumo, fico lá estudando os livros lá de 1800. Tipo Clóvis de Barros com filosofia, né? E aí fica denso. É denso. Uhum. Porque é denso. Uhum. Sim. E ele explica a mesma coisa que eu tô lendo lá de uma maneira tão simples. Sim. É quase, sabe aquela coisa de você tirar o problema com a mão? Sim. E eu acho isso um dom, cara. Isso é um dom, isso é um dom. Eu acho isso um dom. Então aí eu olho, e aí a gente eu tenho que me despir às vezes das minhas crenças, e falar, pô, olha só, cara. E ele é um cara que ele tá conseguindo trazer longevidade pra coisa dele por pouca exposição. Uhum. Apesar de ser um cara grande, Uhum. ele não, Não, tá, ele achou um ponto. ele não tá no meio do furacão. Ele não joga o mesmo jogo dos outros grandes influenciadores, Não. do volume dessa Ele exposição. Uhum. Ele jogou, mas ele encontrou o lugar dele. Sim. E aí foi exatamente quando eu fui beber o conteúdo dele. E aí eu falei, olha que livro legal, cara. E era um livro falando sobre dinheiro. E eu trabalhei em banco há muito tempo, né? Eu tenho legal. várias filosofias sobre dinheiro. Porque eu trabalhei em banco. Eu vi de tudo que você possa imaginar. E eu falei, nossa, cara, olha como ele explicou isso aqui maravilhosamente bem. Explica ali pro casal, pra família, dos dons, das potências e tal. E acho que a grande busca... O cara inteligente, que tem muito repertório, tem mais dificuldade de fazer conteúdo. Uhum. E não tô falando que o Thiago não seja inteligente. Para mim, ele é até mais inteligente Sim. ainda, porque ele bebeu dessas fontes, codificou. E passou pelo obstáculo da inteligência e conseguiu chegar na simplificação. Né? Exato, que é o estágio da sabedoria, Uhum. certo? Então, eu acho que eu estou em busca da sabedoria nesse momento. E aí passa pelo estudo espiritual, passa por ler outras pessoas que às vezes eu olharia ali e falar, isso aqui é autoajuda, isso aqui não sei o que, não. Então eu leio um livro denso e leio um livro que toca. Ele é um olhar diferente sobre temas que há 10 anos atrás você olhasse com preconceito, Exato. né? E hoje, nesse momento de vida, você extrai ensinamentos que vão te servir para o seu Exato. negócio, para o seu conteúdo e para o seu Exato. autodesenvolvimento como um todo, Sim, né? sim, porque se você quer se comunicar, você tem que se comunicar ao gosto do freguês. Uhum. Não entubar o seu modelo de comunicação. Sim. Porque não vira. E isso fecha muito bem, porque ele é quase que um resumo do desafio que esse profissional, esse público-alvo, né, do trabalho que você tem feito, tem como primeiro ponto de dificuldade, né? É o obstáculo de acumular muito repertório e ter que simplificar sob uma ótica de não, mas daí eu não vou conseguir passar o que eu sei se eu simplificar demais e por aí vai, entre outros egos e vaidades envolvidos, né? Simplificar no corte de 30 segundos. Exato. Rodrigo, queria te agradecer, assim, a gente podia derivar vários temas, mas acho que é um primeiro capítulo, né? Na próxima rodada vamos ver o que o ecossistema está trazendo de novidades, né? Ai, que legal. Léo, muito obrigado por estar aqui, cara. É um prazer enorme. Como eu te falei, sou fã. Então, sentar na cadeira que eu assisto, para mim, tem
tem um gosto especial. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e obrigado por todo o apoio que você sempre me deu aí no meu podcast e essa abertura, né? Que o cara que vem de fora de São Paulo, a cidade não é tão fácil, né? E a gente vai conhecendo pessoas. Eu não perguntei qual a cidade original. Eu sou de Brasília. Ah, de Brasília. Que também não é uma cidade fácil, não. É. Mas eu sou muito grato. Eu conheci pessoas aqui em São Paulo e eu sei nomear na minha carreira pessoas que fizeram curvas de rio, e você é uma dessas pessoas. Não, que isso. Eu acho, Verdade, é sério. Eu acho não que... é rasgação de seda, não. Não, sério. eu acho que assim, tá muito claro, né, que a sua habilidade original é sobre conexão. Né? Então, aquele primeiro podcast que a gente fez, né, a gente ia a brincadeira lá do passa dos 50, Sim. né? Porque o seu ativo é leitura de pessoas e conexão legítima, né? E daí, se a gente for analisar, tudo que você falou das 3 ondas da carreira tem esse denominador comum. Exato. Entendeu? Então, acho que isso é fácil de ler. E nós, como podcasters, acho que a habilidade que a gente vai construindo é de olhar numa camada a mais do que está visível para gerar essa conexão, né? Sim. Com cada um que a gente conversa, né? Sim. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado, audiência que chegou até aqui. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.